Depois que a pessoa vai ganhando confiança a cada sessão e vai tratando as primeiras vidas que vão sendo trazidas durante a terapia, então é possível começar a acessar algumas vidas em que nós somos algozes, que nós prejudicamos. Só que até lá você já está preparado. Você saber que foi um matador, que foi um mago negro, que você mexeu com magia negra, ou que você matou alguém que hoje você convive de perto, isso não vai ser tão difícil. Muito pelo contrário, vai te trazer mais esclarecimento, né, sobre as mudanças necessárias que você precisa fazer. Ao acessar essas informações, você vai ficar mais motivado a se autossuperar das limitações momentâneas da sua vida aqui no presente. Porque quando em grupo espírita são os médiuns que acessam, você não participa diretamente daquilo que você precisa mudar. Essa capacidade de autossuperação, de autocura, ela é intransferível. É igual documento pessoal. Ninguém pode fazer pelo outro. Só nós mesmos é que temos o poder de nos autocurarmos. Não é médico, não é terapeuta, não é nenhum profissional que nos curará. Somos nós mesmos que temos o poder de autocura. O terapeuta, o papel dele é de encorajador. Ele é um intermediário para que você acesse informações que estão cristalizadas no seu espírito, que estão aguardando o momento oportuno para aflorar, e se a gente não buscar ajuda, elas afloram e causam uma série de desarmonia no nosso dia a dia, em relação ao convívio com as pessoas, afeta a nossa vida afetiva, pode afetar a nossa vida profissional, torná-la estagnada, né? A gente às vezes fica um período longo desempregado, ou então insatisfeito em determinado lugar, desmotivado, sem coragem de procurar algo mais adequado, né? Então a terapia, ela possibilita tudo isso para a pessoa. Ela faz uma total reorientação na vida da pessoa. E é um tipo de terapia que contempla inúmeras situações, desde ordem física, emocional e espiritual. Embora, né, o espírito ele seja o principal, a mente ela acompanha, né, o espírito, e o corpo obedece à mente. Então, às vezes, a mente está orientada por desajustes espirituais. Então, a terapia, como é psíquica e espiritual, contempla a parte espiritual e a mental, ela vai reorientar a pessoa, vai ressignificar situações que ficaram cristalizadas na memória do nosso espírito, que são os chamados traumas, ou situações que nós entendemos de forma distorcida, né? Às vezes a pessoa na vida passada não nos abandonou, mas a gente guardou no coração, na memória, que nós somos abandonados pela pessoa amada. Mas na verdade, de repente, ao acessar a vida passada, vai descobrir que não foi bem isso. Que foi, na verdade, que a pessoa foi assassinada e nunca souberam do corpo, por exemplo. E aí aquela mulher fica chateada a vida toda, achando que foi abandonada pelo marido. Então tem uma série de situações que são explicadas, né, para a personalidade passada, que é acessada por você na hora da sessão, e que, utilizando, né, de recursos doutrinários, utilizando de recursos das leis do amor, é que nós fazemos essa chamada harmonização e ressignificação. E aí, esse eu que você acabou de acessar, ele se desapega daquela situação traumática, ou limitante, ou dolorida, de sofrimento, e passa a reintegrar o seu espírito. Porque até então, quando ele está em desarmonia, as nossas vidas passadas estão desassociadas do nosso agregado espiritual. Agregado espiritual porque nosso espírito é um verdadeiro condomínio, composto de vários eus, de várias personalidades passadas. E são essas personalidades, né, aquelas que estão em desarmonia, é que causam alguns desconfortos na nossa vida atual. E que é totalmente passível de serem harmonizadas, de serem esclarecidas, para que elas possam se reintegrar novamente ao nosso espírito e se tornar dali em diante mais um anjo da guarda a nosso favor, né? Abrindo capacidades, talentos, dons, né? Então, dentro das finalidades físicas, a terapia ela tem ajudado enormemente pessoas que têm passado por problemas de enxaqueca, problemas de pele, insônia. Já da parte emocional é campeão a questão de síndrome do pânico, depressão,
insegurança, dificuldade, timidez, né, inibição. Tem uma série, né, medo, culpa muito grande, extremo, ansiedade, que é a doença, né, do século, né, que tem afetado as pessoas em maior ou menor grau. E na verdade, né, nós terapeutas holísticos, nós não optamos por ficar dando denominações médicas para as desarmonias espirituais. Porque na verdade são apenas isso, desarmonias espirituais, em maior ou menor grau. E em cada pessoa, de acordo com o banco de história dela, essas limitações, elas vão ter sintomas diferentes para cada um de nós. Tem pessoas que vão sintonizar com auto-obsessões, com transtorno de bipolaridade, com toque, com depressão, com síndrome do pânico, com depressão com tendência ao suicídio, vontade de morrer, de perder a graça pela vida, né, não ter motivação por estar aqui, porque a pessoa ainda não soube ainda quem ela é. E a terapia, a principal função dela é proporcionar o autoconhecimento. Você acessa informações de você mesmo. E isso vai harmonizando as suas personalidades passadas e você vai se libertando das auto-obsessões. E quanto mais a gente vai conseguindo fazer essas harmonizações em paralelo com outras orientações terapêuticas, como por exemplo, se prestar voluntariamente na ajuda ao próximo, né, de fazer a caridade, seja lá o nome que você queira dar, de ser gentil, de ser bondoso no seu dia a dia. Tudo isso vai te ajudar a doutrinar pela sua atitude as suas vidas passadas que estão em desarmonia e que te obsedia e que faz um estrago na sua vida. Causa separação conjugal, briga de namorados, briga entre irmãos, briga entre pais e filhos. Muitas vezes as pessoas me procuram, por exemplo, para resolver uma relação com um filho que é insuportável, apesar da pessoa não consegue se dar bem com o filho, né? Então, a pessoa não consegue achar explicação e o medicamento, ele não vai resolver essas situações. Isso precisa ser resolvido através do autoconhecimento, através da terapia que acessa as causas que estão impregnadas no espírito, porque o espírito é o principal. O medicamento ele não acessa o nosso espírito, ele não tem poder de curar o nosso espírito, nem tampouco a nossa mente. E basta nós trabalharmos o principal, que é o espírito, e fazer toda a harmonização necessária, que a mente se reorienta através de condicionamentos, através de ensinamentos verdadeiros, dentro da perspectiva do amor, da fraternidade, né? Da verdade de Deus, né? Do amor, né? Independente de religião. Infelizmente, né, como é uma terapia que contempla essa parte espiritual e fala de vidas passadas, as pessoas tendem a acreditar que a terapia é apenas para quem tem abertura para o espiritismo. E isso não é verdade. Né? A gente tem atendido pessoas de inúmeras religiões, de grupos espíritas, mesmo ateu, agnósticos, não importa a religião. A terapia ela não está limitada em absoluto com religião. Quando você pode ou não acessar vidas passadas. Tem pessoas que nem acessam vidas passadas. Às vezes só de ela perceber, se ver num local mais iluminado, mais evoluído, e ver luzes curadoras, a chamada cromoterapia, ou mesmo ter uma conversação com seu anjo da guarda, isso já é tudo. Isso tudo é possível durante a sessão. Então, nem sempre vai ser necessário acessar vidas passadas. Né? Isso daí acontece conforme a necessidade. E é bom acessar vidas passadas. Existe, de fato, a lei do esquecimento. Isso é verdade, realmente existe a lei do esquecimento. Já pensou se nós nascêssemos sabendo de tudo que nós somos nas outras existências? Ia nos atrapalhar um pouco, ou muito, principalmente na parte do ego, da vaidade. Ou então a gente ia ficar descontente com a proposta encarnatória atual, né, baseada em outras vidas de vaidade, né? Então, realmente existe a lei do esquecimento, mas os nossos mestres espirituais, no momento da sessão, eles vão permitir você acessar exatamente aquelas vidas que estão causando problemas para você aqui na vida atual. E a resposta
ela pode ser imediata, ela pode demorar de 8 a 16 sessões ou talvez mais. Então, a terapia não é assim, eu vou fazer uma sessão. Então, lembrem-se, a gente já viveu muitas vidas. A terapia, ela precisa ter sequência, né, dar seguimento. Porque não vai ser em 3, 4 sessões que você vai resolver problemas milenares, né, problemas de séculos. Né? Nós precisamos ter muita coragem, esclarecimento, leitura sobre a terapia, ler coisas elucidantes, seguir as orientações do terapeuta, para que você não se desvie da terapia. Porque você vai mexer com caixa de abelha. Mas por que continuar adiando esse autoenfrentamento? Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que nos debater, olhar de frente do espelho e nos ver despidos. E nos ver a tudo aquilo que precisa ser corrigido. Senão a gente vai levar para frente, né, como uma bola de neve, a gente vai levar para outras vidas. A gente vai perder oportunidades preciosas, importantes, devido à nossa visão limitada, que a terapia te proporciona alargar, ampliar bem mais distante o entendimento sobre você mesmo, sobre a família a qual você pertence, sobre o pai e a mãe que você tem, que é perfeito para a sua própria evolução, nós sabemos disso, né? Só que existem isso, né, tudo teoricamente, que às vezes é difícil aceitar, mas a terapia, ela vem exatamente para isso, para mostrar para você que de uma ótica mais profunda, e isso te faz realmente ter mais tolerância e paciência com aquela pessoa que você tem tido dificuldade e tem sofrido. Então, ao saber, ao buscar esse conhecimento interno que pertence ao seu inconsciente, devido à lei do esquecimento. Ela está lá, essa informação, traumas, sofrimentos, ideias equivocadas, às vezes promessas, eu nunca mais vou amar ninguém, né? Quando você faz um voto desse assim, em vidas passadas, isso pode estar te afetando aqui na vida atual, e como conscientemente não é possível você saber que fez isso em outra vida, isso vem te causando uma série de limitações. Você mesmo fica com dificuldade de se abrir, de acreditar. Só que a terapia, ela precisa, para contemplar esse eu, às vezes precisa contemplar outros. E muitas vezes o que ocorre é que às vezes a pessoa vai procurar pela terapia para resolver alguns aspectos, alguns pontos, e a terapia ela é tão maravilhosa que acaba contemplando uma série de outros pontos que a pessoa ainda nem se deu conta que precisava melhorar e acaba melhorando. Uma das coisas que mais rapidamente melhora é a insônia, porque a insônia ela é 100% perturbação espiritual e muitas vezes auto-obsessiva. Então, muitas vezes a pessoa está usando medicamento e tal e nunca se permitiu buscar um tratamento em paralelo ao tratamento médico e psicológico, né, um tratamento que contemple a parte espiritual. Porque não basta o nosso envolvimento voluntário em ajudar o próximo, porque nós sabemos que essa lei de ajudar, de sermos voluntários, é uma grande dinâmica. Quem ajuda, recebe de volta. Então, quanto mais você doa, mais você recebe. Por exemplo, eu na posição de terapeuta, como eu tenho aprendido com todos que têm se sentido motivado e encorajado de querer se auto-enfrentar. Eu disse mexer com caixa de abelha, deixa eu explicar melhor para vocês. É que vai acessando as primeiras vidas, né? Mas aquelas vidas mais teimosas que nós fomos, mais apegadas ao poder, à vaidade, essas vidas, elas vão fazer de tudo para você se desviar da terapia. Porque elas querem permanecer lá acomodadas no poder delas, mas na verdade pseudo-poder. Então, normalmente, elas têm conhecimento magístico, de magia, elas estão, às vezes, subalternas a entidades ligadas a esse tipo de conhecimento. Então, ela vai fazer todo tipo de fenômeno físico na sua vida, ou mesmo te persuadir com pensamentos negativos, mentais, né, para que você se desvie. Vai utilizar pessoas da sua vida para chegar a fazer um comentário que te desmotive em continuar a terapia. Né? Então, assim, existem N formas. Né? Na verdade, nós sermos vítimas das trevas é a coisa mais fácil. Difícil é nós sermos obstáculos às trevas. Então, eu sempre explico isso, né? Assim que nós iniciamos a sessão, eu explico, olha, precisa ter muita vontade de continuar.
Porque vai chegando ali pela 7ª, 8ª, 10ª, aí a pessoa vai esmorecendo, aí acontece alguma coisa, a pessoa já não vai, desmarca, remarca. E aí, quanto mais você vai se afastando do retorno, mais fica fácil de você não dar continuidade, porque vai tomando força. E é isso que as trevas querem. Imagina se um eu nosso do passado, ou mesmo o obsessor, vai querer ser doutrinado e libertado. Ele não entende isso, ele precisa ser doutrinado para ele entender. Só que como ele não entende, ele vai usar todo o conhecimento, todo o poder possível para desencaminhar a pessoa que está buscando a luz. Compreendem?